galerinha volta-redondense, sejam muito bem-vindos ao Entre Palcos, o primeiro podcast da cidade de Volta Redonda voltado para os centros culturais do município. Eu sou Marco Guedes, jornalista, ator na Companhia Arte em Cena, professor no Coletivo Vertente e pós-graduado em Artes Cênicas pela Universidade Estácio de Sá. E eu serei o host durante o programa. Esse podcast tem parceria com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes. Gostaria de apresentar meus parceiros de apresentação e coprodutores, Isabel Passos e Fábio Matielli. Oi, Marco. Obrigada pelo convite. Eu sou a Bel, sou coordenadora e professora no Coletivo Vertente e também sou atriz na Companhia de Teatro Arte em Cena. Obrigado, Marco, pelo convite. Eu sou Fábio Matielli, sou ator, diretor e professor no Coletivo Vertente, também junto com a Bel e o Marco. Muito obrigado pelas apresentações e por ter aceitado participar do programa de hoje. Como já dito, esse programa irá apresentar a vocês, cidadãos da Cidade do Aço, alguns dos teatros existentes na cidade. Iremos iniciar contando um pouco sobre suas origens e como eles contribuem para a difusão da cultura no município. Após essas apresentações e curiosidades, iremos realizar um debate sobre como a realidade socioeconômica da cidade interfere no público desses lugares. Para esse debate, foi realizada uma pesquisa qualitativa que foi feita através de um questionário online com os moradores de Volta Redonda. Bem, então, bora começar. Bel, qual será o primeiro teatro que falaremos? Então, Marco, o primeiro que a gente vai falar é o GACEMES, que é o Grêmio Artístico e Cultural Edmundo de Macedo Soares e Silva. Ele foi criado em novembro de 1945 e é uma entidade sem fins lucrativos. Ele é dirigido por uma diretoria executiva, um conselho deliberativo e um conselho fiscal, e os seus membros são eleitos numa Assembleia Geral de Associados e não são remunerados. O GACEMES faz a promoção de espetáculos teatrais, musicais, de dança, palestras, enfim, a difusão cultural e artística aqui da cidade. Ele também proporciona sessões cinematográficas. Lá o Grêmio possui um teatro com 418 poltronas, onde também funciona um cinema, e também tem um teatro menor com 117 poltronas, além de uma biblioteca com cerca de 16 mil obras e uma galeria de arte que tem mais ou menos uns 100 metros quadrados. E mais 8 salas de aula para cursos de artes no geral, como balé, teatro, escultura e etc. Como é um grêmio artístico, é possível você se associar e ter alguns benefícios, como entrada gratuita no cinema, uso da biblioteca, acesso ao cineclube e além de desconto na mensalidade dos cursos. É importante lembrar que o teatro ele passou por uma reforma que proporcionou uma melhoria do local, além de criar acessibilidade, com a criação de alguns elevadores que permite a acessibilidade de pessoas com deficiência, né? Muito bom. Essa reforma veio boa hora, né? E aí, Fábio, qual que vai ser o próximo que a gente tem? Então, Marco, eu vou falar aqui pro pessoal sobre o Teatro 9 de Abril. O Teatro 9 de Abril ele foi inaugurado, Marco, em 1959, durante o governo do então presidente JK. E ele foi um marco na história cultural de Volta Redonda. Situado no bairro Santa Cecília, uma região central da cidade, o teatro recebeu um público de 5 mil pessoas em seu entorno no dia da sua inauguração. O filme exibido no dia foi A Noite de Mardi Gras. Uma curiosidade sobre o filme é que não achamos absolutamente nada sobre o dito. Seu projeto arquitetônico, muito moderno para a época, foi obra dos arquitetos Ricardo Tomasi e Glauco Oliveiras. Considerado até hoje a maior sala de exibição em funcionamento no Brasil, sua capacidade é de 1.505 assentos. Tombado pelo patrimônio histórico em 1985, garantiu assim suas características originais. Funciona atualmente como sala de cinema e com apresentações diversas, mas infelizmente não tem um conjunto de eventos para a comunidade, programação fixa, como né? uma programação fixa, cursos, aulas. Pois é, como a gente também, o Fábio falou, o Teatro 9 de Abril é um dos mais famosos da cidade, mas a gente tem um local que, a meu ver, é um dos mais importantes da cidade, que é o Memorial Zumbi dos Palmares.
Verdade. É verdade. Que também é localizado no bairro Santa Cecília, acho que é bem próximo lá do 9 de abril, é só atravessar a rua, e assim também é próximo do Gacemes. Né? Sim. Ele foi inaugurado em 1990, no dia 1º de junho. E este local, ele é exclusivamente voltado para a cultura afro-brasileira. O ambiente é composto por um anfiteatro e um salão de exposição que conta com um acervo de fotos de quilombolas da região, além de um painel chamado Zumbi, feito sobre acrílico e madeira pelo artista Clécio Penedo, e tem também uma pequena biblioteca para pesquisa. E para ajudar na preservação e na difusão da cultura afro, o centro oferece algumas atividades gratuitas para a população, como por exemplo aula de dança de salão, dança afro, percussão, capoeira, canto e teatro, charme e jango. Ele também é muito utilizado para manifestações da cultura negra. É lá também que se encontra o Conselho Municipal de Política de Promoção de Igualdade Social. E, além disso, ele oferece outros eventos, como o Salão do Saber, que são encontros mensais com a apresentação de pesquisas voltadas para a cultura e movimento negro, feito através de rodas de conversas, além de lançamentos de livro e apresentações de curta-metragens. Temos também o Cine Negro, o Cine Zumbi, onde mensalmente exibem filmes gratuitos com o protagonismo negro. E em 2018 foi criado o Prêmio Dandara Zumbi dos Palmares, que tem como objetivo prestigiar e homenagear negros e negras do município que se destacaram em diversas áreas como música, dança, literatura, artes cênicas, entre outras. Ele também possui outros 2 eventos de extrema importância para a região, que é a Semana do Povo Negro, que é uma comemoração para a data do Dia da Consciência Negra, onde se comemora durante toda a semana com atividades voltadas para a cultura, gastronomia, moda e educação, e o Festival de Curimba do Sul Fluminense, que reúne casas da matriz afro para apresentações musicais. 2 curiosidades, ele foi reinaugurado em 2004 e em 1992 foi tombado como patrimônio material. Pois bom, então vamos continuar, né? Eu acho que ainda tem mais alguns lugares para ser apresentados. É Estou verdade, certo? é verdade, Marco. A gente ainda vai falar agora do Teatro Professor Jesus Moreira Maciel, que foi inaugurado no dia 13 de setembro de 2010. O Teatro Professor Jesus Moreira Maciel, ele fica no Colégio João 23, que é da FEVRE, que é a Fundação Educacional de Volta Redonda. E ele fica localizado no bairro Retiro. A obra transformou o auditório do colégio em um teatro para receber alunos e a própria comunidade. E nessa reforma, o teatro acabou ganhando até uma entrada independente pela Avenida Oscar de Almeida, que, se eu não me engano, é uma das principais do Retiro, Acho que é né? paralela com Segue um segmento da Sávio Gama. da Sávio Gama. Então. Aí, com o crescimento dessa região do Retiro, surgiu a necessidade de ampliar esse espaço. Então, atualmente, o teatro tem capacidade para 240 pessoas, conta com 2 camarins, o masculino e o feminino, e está totalmente adaptado para portadores de necessidades especiais. Inclusive, a acessibilidade foi uma das grandes preocupações dos arquitetos responsáveis pelo projeto. O local ele tem rampa de acesso para cadeirantes, além de lugares reservados na plateia e os banheiros também, que são totalmente adaptados para... Muito bom. Outro teatro que fez uma reforma pensando no pessoal com necessidade especial. Isso está muito legal. Mas aí você me tira uma dúvida. Quem pode utilizar o teatro e como que deve ser feito? Quem quiser utilizar. Então, a utilização pela comunidade, pelas entidades interessadas, ela tem que ser sem caráter comercial e ela é negociada diretamente com a direção do colégio, com o intermédio da direção da FEVRE. Então, quem quiser, né, quem tiver interesse em utilizar, é só entrar em contato lá com a direção do colégio. E aí, Fábio, qual que será o próximo? Então, Marco, temos mais um teatro aqui da Rede da FEVRE, que é o Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior. Ele foi inaugurado no dia 30 de dezembro de 2016. Esse espaço ele foi criado para atender não só as necessidades do Colégio Getúlio Vargas, do qual ele é anexo, ou das demais unidades da FEVRE, mas também para servir como espaço público de excelência para a realização de eventos do governo municipal e para a cessão a terceiros em atividades ligadas à cultura, educação e atividades correlatas.
Com capacidade para 766 espectadores sentados, o teatro possui 1.700 metros quadrados de área construída, com um palco de 260 metros quadrados. É um palco. É um palco, O né? senhor palco. Exatamente. O ambiente do teatro tem duas entradas, uma pelo próprio colégio e a outra é uma entrada independente pela rua 154. É utilizado em atividades pontuais, tanto da FEVRE quanto do governo municipal e parceiros. No momento, está sendo pleiteado junto a diversos órgãos de fomento a aquisição de equipamentos cênicos e de iluminação para poder atender plenamente aos projetos culturais apresentados lá. E está em fase final também a instalação de uma subestação elétrica para suprir a demanda energética do ar-condicionado central. Possui ainda um foyer com espaço suficiente para ser transformado em galeria de arte, além de também ter total acessibilidade com local para cadeirantes e assentos especiais para pessoas obesas. Também preocupados com essa acessibilidade aí, né? A mesma pergunta que eu fiz para a Bel, eu faço para você. Como faz para participar, reservar teatro? Então, Marco, a utilização pela comunidade por entidades interessadas, também sem caráter comercial, ele é feito através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Volta Redonda, com intermediação da direção da própria FEVRE. Isso. Quer falar alguma coisa, Bel? Não, eu ia falar que agora voltando pra vila, a gente ainda tem mais outro teatro lá pra você falar, né? Pois é, a gente tem o Teatro Santa Cecília, que ele é mantido pelo Centro Social Santa Cecília, possui 320 lugares, não possui curso no local e nem uma programação fixa. A programação, quando tem, é somente por meio de eventos que são realizados mediante o aluguel do espaço, mas ele é mais utilizado principalmente para as reuniões do AA, da Legião de Maria ou para eventos da própria Igreja Santa Cecília. O local não tem acessibilidade e nem ar-condicionado, somente ventiladores. É um teatro que a população não se utiliza, né? Porque ninguém sabe como É uma pena, né? É um local que né? tem um potencial para ser utilizado, mas por enquanto ele é ainda utilizado só para essas reuniões, esses grupos específicos. Mas é um local interessante, que tem um potencial, né? Agora ainda falta um último local para a gente falar, Marco, que é o Centro Cultural da Fundação CSN. O Centro Cultural é um espaço aberto, com ações gratuitas e multidisciplinares, voltados para a formação, difusão e fortalecimento de arte e da educação e cultura em Volta Redonda. No local são realizadas apresentações, oficinas, ensaios e shows. O espaço do Centro Cultural lá da Fundação CSN ele é composto por salas, galeria, espaço para leitura e estudo e uma fonoteca com mais de 6.000 álbuns disponíveis para apreciação do público. Eles também têm uma pequena biblioteca especializada em artes e um estúdio para gravação musical. Todo ano, a Fundação CSN ela convoca artistas, coletivos e entidades aqui de Volta Redonda que queiram fazer ocupação gratuita das 3 salas lá do Centro Cultural. Dessas salas disponíveis para ocupação, 2 são destinadas para ensaios, oficinas e pesquisas, e tem uma sala, que é a Maestro Franklin, que é utilizada exclusivamente para a apresentação dos eventos que são abertos ao público. É importante lembrar que, como contrapartida dessa ocupação, os artistas eles precisam realizar uma apresentação que é aberta ao público durante esse período de ocupação do Centro Cultural. E é exatamente lá na Sala Maestro Franklin que a gente faz as nossas apresentações do nosso coletivo lá, o Vertente. E é isso, gente. Eu acho que a gente acabou falando de todos os palcos aqui. Acredito que não esquecemos de nenhum, né? Sim. Então é isso, né? A gente vai finalizar, né? Agora a gente vai fazer a nossa primeira parte. Um agradecimento especial à FEVRE e aos demais responsáveis por cada local apresentado que nos ajudaram com as informações necessárias. Vamos iniciar o nosso debate sobre o nosso questionário. Bel, o que você tem a dizer sobre? Então, Marco, pelo que a gente observou, né, no questionário que a gente fez, muitas pessoas falaram que elas vão ao teatro raramente ou nunca, né? Tipo, a frequência com que as pessoas
tem esse costume de ir ao teatro é bem baixa, né? As pessoas realmente não têm esse hábito de frequentar o teatro. E muitas das vezes essas pessoas que falaram que vão raramente, muitas citaram o contato delas com o teatro através desses apresentações, geralmente Dos próprios dos filhos ou de alguns cursos. parentes, né? Desses cursos de teatro, enfim, que tem apresentação final do ano. Então, geralmente a pessoa vai convidada por algum amigo, algum parente, e vai assistir a esses espetáculos, a essas produções. E isso que é interessante, né? Ver Sim. que a pessoa chama, né? Uma pessoa que pratica teatro acaba chamando um público para ir assistir. Isso fala um pouco sobre a estrutura do teatro em Volta Redonda também, né, Bel? Que é essa estrutura muito ainda do curso de teatro, né? Que tem essa estrutura de você fazer aulas durante um ano inteiro, no final fazer uma montagem, e aí a partir dessa montagem você chama os seus convidados, normalmente ali dentro do seu ciclo de amigos e familiares. Um ponto muito positivo nessa estrutura e muito boa, a meu ver, é que justamente isso faz com que tenha o primeiro contato na família com essa arte, com o teatro. Várias pessoas no questionário colocando que a última peça que assistiu, como a gente mandou o formulário muito para nossos alunos, alunos de outros cursos também, dizendo que o último espetáculo que assistiu foi o último apresentado ano passado dos seus respectivos grupos, né? E a importância de projetos sociais nisso, né? Porque muitas vezes através de um projeto social você consegue colocar a primeira vez um pai, uma mãe, um irmão, um tio dentro de um teatro e passando a ter esse contato com essa arte através disso, né? Agora, mas tem uma coisa que, a meu ver, não é muito boa, que é essa estrutura só desse fazer teatral em cima da estrutura de curso, né? Porque ao mesmo tempo que acaba levando essa pessoa pela primeira vez ao teatro, ela acaba meio que refém desse formato. Às vezes ela não procura outros tipos de espetáculos e etc e tal. Fica meio que acostumada nesses moldes, né? Então a gente vê que esse molde tem as suas vantagens e o seu lado mais desvantajoso mesmo. Mas, assim, não deixa de ser um chamariz, né? Uma porta Sim. aberta para essas pessoas frequentarem. E até a estrutura, né? Como se desenvolve o teatro na região é muito, igual você falou, é muito focada com base nisso. Então, as pessoas acabam criando o hábito de assistir nesse formato. Às vezes tem peças diferentes de outras pessoas, né? Que não necessariamente é um amigo ou um parente dela, e a pessoa acaba, às vezes, nem tendo contato com isso. Mas tem esse ponto positivo que é a questão que a gente comentou de trazer essas outras pessoas, essas famílias, né? Que uma pessoa que está lá se apresentando, ela traz familiares e amigos que às vezes vão ter o primeiro contato com o teatro através dessa sistemática, né? Sim, uma coisa importante da gente falar, né, Marco, é da centralidade desses aparelhos, né, Bel? Porque nós avaliamos 6 aparelhos, né? Por aí. Né, falamos de 6 aparelhos na primeira parte e acho que 5 deles, 4 são na Vila mesmo e um no Laranjal, que é colado, né? Colado ali, né, Marco? Temos o Memorial Zumbi, né? Que de todos, acho que é o que mais fica melhor no centro. Sim, e aí você, apesar de você ter esses aparelhos no centro, uma coisa interessante foi ver como que as pessoas têm uma disponibilidade em E se locomover até lá. Porque nós vimos gente de vários bairros de Volta Redonda, né, Marco? Alguns nem têm até dinheiro para ir lá, mas sempre dão um jeito de ir para, igual a Bel falou, por conta de prestigiar os filhos ou amigo. Sim, e tinha gente de vários bairros periféricos da cidade, como Dom Bosco, São Luís. Belmonte, Água Limpa,
muitos da região do Retiro, você falou Belmonte, Retiro, Açude, e nós temos um aparelho, né, no Retiro, né, que podia ser mais utilizado, né? É isso que é interessante, realmente, porque os teatros, né, pela pesquisa, pela exposição que a gente fez dos locais, a gente observa isso, que a maioria deles fica concentrado na Vila Santa Cecília. E muitas pessoas que frequentam esses locais moram em bairros distantes, né? Bairros em que não há esse tipo de aparelhagem teatral para desenvolvimento cultural, assim. E o que pode dificultar muitas vezes o pessoal mesmo ir para lá. Eu quero ver essa peça, mas é lá na vila, eu moro aqui no Retiro, não tem carro, tem que ficar pagando passagem. Aí complica muito a situação. É isso que o Fábio falou, porque é interessante você conseguir descentralizar um pouco isso, tipo, trazer esse teatro mais, esse contato, essa oportunidade de contato, mais para próximo dessa pessoa, né? Tem muita gente que realmente no questionário falou que mora nessa região, do Retiro, Belmonte. E, enfim, e é igual o Fábio falou, a gente tem um aparelho lá do João 23 que é muito interessante, que tá dentro de uma escola, que tem uma... Você já tem uma um próprio público da oportunidade. escola. O próprio público, os pais, alunos. Uma coisa que eles fizeram, que foi falado na primeira parte, que é muito bom, tanto ele quanto Getúlio Vargas, que é ter uma abertura para a comunidade. Exatamente, ou seja, ele já está preparado para uma possível recepção dessa comunidade. Além dos alunos que frequentam a escola, ainda tem uma porta aberta, né? Literalmente, para a comunidade de fora poder absorver o que é feito ali. E com toda a aparelhagem, né? A questão de acessibilidade que o teatro recebeu com a última reforma. Isso é muito importante, né? Que a gente observou que a maioria dos teatros, eles já são adaptados para receber pessoas com deficiência. E você consegue mexer um pouco nessa lógica se você pegar ali o João 23 e transformar quase que num caldeirão cultural ali para aqueles bairros, para aquela região inteira, né? E essa é a questão que a gente está falando da descentralização. Sim. Alguns projetos também já ajudam muito com isso. O da Gás na região da Volta Grande, Santo Agostinho, sim. O CEL, que na Vila Rica, né? Praça Céu. Esses projetos todos são muito importantes nessa descentralização, mas tem uma coisa que por isso a discussão é muito boa e a gente tem sempre que aprofundar, que é muito interessante estar no centro, né? Porque aí você descentraliza estando no centro, que é o caso do Memorial Zumbi, né, Marcos? Exatamente. Que você estudou lá, pode falar pra gente aí sobre ele, sobre como sobre essa ele poderia, importância, né, funcionar melhor ainda, né? Igual eu falei na primeira parte, faltou assim um pouco, o pessoal realmente não sabe o tanto de curso que o Memorial Zumbi oferece. Eu não sei se é por falta de divulgação ou porque o pessoal realmente não procura. Mas ele estando no centro é bom, porque aí todo mundo, Retiro, Belmonte, Vila Rica, Siderópolis, é tudo assim, todos os ônibus passam tudo por lá. Então já fica assim numa região central que a gente não deve tirar ele de lá, ele a chave dele é lá no centro, porque até a pessoa, tô passando aqui pelo shopping, o que está acontecendo aqui no Memorial, nesse lugar aqui? Vamos ver o que tem de interessante. É um lugar movimentado, então ele não deve sair do centro, ele ficou muito bem lá, porque pessoal, movimento toda hora, vem gente de carro, vem gente de fora, então passa por lá. Então é sempre bom ter realmente um desses bem focados na região do centro. E além disso, a questão do propósito dele, né, que é difundir cultura afro. E o fato de você ter um local preparado e com esse intuito mesmo de difundir cultura afro e ele estando localizado no centro, é essencial para essa cultura que muitas vezes é abafada, né? É marginalizada. É uma oportunidade assim fenomenal de você expandir isso, mostrar para as pessoas o que é cultura afro, o que pode ser feito ali e difundir isso de uma forma mais abrangente, né? Exato, você tem
ter uma representatividade Exatamente, simbólica. essa é ótima É a palavra, a palavra, a É a representatividade. palavra do momento, né? Representatividade. A gente começa pela representatividade e a gente tem que partir para equidade mesmo de oportunidades. E é muito importante nesse sentido o Memorial Zumbi e ter uma referência de cultura afro, né, de cultura negra no principal centro de Volta Redonda. Ele não só mostra a cultura afro em Volta Redonda, ele representa o município no geral. Ele tem quilombolas, que tem coatis, tudo. Então lá ele representa toda a cultura região, negra, a região Isso sul-fluminense. que você falou é muito legal porque isso. muita gente nem sabe, né, que Que existem dessa- quilombos Pois é, na tem nossa dessa região. realidade Tem aqui. quilombo em Paraty, tem quilombo Coati, em Angra. Tem quilombo também. em conservatório aqui. Conservatório. E muito isso é bom, e próximo. muita gente não conhece. Ou se conhece, que tem um certo preconceito porque realmente não conhece o local. Sim, Fica não aquele conhece. preconceito que a sociedade impõe. Não, é quilombola, então é... Então, para quem tá nos ouvindo, aí vai uma utilidade pública se quiser se inteirar de quilombos, de cultura afro em geral, o Memorial Zumbi é esse espaço. Lá né? tem uma biblioteca que você pode fazer essa pesquisa, tudo. Tem os vários eventos que você pode Participar, né? participar. Esse é o prestigiar. local. É importante a gente saber que a referência em cultura afro, ela se encontra exatamente no centro, no meio da nossa cidade, um lugar que todo mundo conhece, porque até arquitetonicamente a gente já tem o memorial como referência mesmo. Sim, Ele, né? verdade. ele É um chama a ponto de atenção dele referência. por conta da arquitetura dele. O pessoal fica curioso também para saber, porque Sim. o pessoal está acostumado o quê? Com o teatro do palco italiano normal. que E lá o palco é de arena né? e tal, enfim. Aí quando já vê uma coisa diferente, isso aqui é diferente. Exato. Por que ele é o Exato. diferente? Então, assim, eu acho que ele é muito bem explorado nessa questão identitária, mas talvez ele possa ser mais explorado nessa questão de irradiar mais essa cultura no sentido disso. Dar uma De repente ter mais divulgação, espetáculos, de difundir mais. teatrais, um grupo Isso- de teatro negro. Essa divulgação ela já tem sido um pouco melhor com a criação lá da Semana do Povo Preto, né? Sim, verdade. sim, é. Que é muito importante realmente dar uma notoriedade, dar uma movimentação E no temos lugar. o Festival Zumbi e a Dandara, né, que dá os prêmios para os que se destacam na cultura negra. Isso é muito importante pro... Porque a isso região, gera não só uma representatividade, como uma equidade nessa questão de mostrar o que a galera tá fazendo, né? E não por falta ou por qualquer coisa de piegas, assim, é pela potência mesmo do que é feito, pela qualidade do que é feito em tudo. E a Bel falou da Semana do Povo Preto, é uma semana muito legal, porque você conhece a gastronomia de como que é a gastronomia afro, você conhece os costumes, a cultura deles, então... Dá visibilidade, né? Exatamente. É, Dá a exato. visibilidade que é necessária. E aí assim, a gente falou um pouco disso, dessa estrutura de cursos, e aí linkando, acho que por uma outra coisa que eu acho que a cidade perde muito, é a falta de um calendário. É verdade, Né? é verdade. Eu acho que esse ponto é crucial, assim, para difundir mais a ideia de criar esse hábito de ir ao teatro, né? Porque a pessoa, às vezes, ela vai ao teatro só por causa do amigo, de um parente que está sempre apresentando na mesma época do ano. E fica muito vinculado a isso. Se a gente tivesse já uma agenda direcionada à exploração desse tipo de arte, né, de espetáculos teatrais, uma agenda, assim, um festival da cidade, um festival de teatro de Volta Redonda, já ia ter uma abordagem diferente, né? Exato. Um festival que abrangesse todos esses cursos, esses grupos, que as pessoas acabam frequentando somente esses nichos, o nicho do grupo tal, etc. Se a gente tivesse um evento que reunisse todas essas pessoas, todos esses públicos, não só, aí sim você tem uma abrangência muito maior e consegue atingir cada vez mais pessoas, né,
E a pra gente nem essa precisa atividade. fazer num teatro só, a gente pode fazer espalhados pelos locais dos Exatamente, teatros. você Sim. dá também essa mobilidade, né? Vamos Um supor, tem teatro um que grupo- envolvesse, um festival que envolvesse sim. todos esses aparatos que já existem. Tem esses um grupo de teatro locais. próximo do Retiro, utiliza o João 23, que é próximo do Retiro. Você tem uma programação, É. por exemplo, dentro de uma semana de um festival de teatro anual, né? Você ter várias atividades, por exemplo, espalhadas, né? No João 23, no HCMs, na Fundação CSN, no No Memorial Márcio Zumbi, Franklin. e assim, né? Sempre mesclando. E aí você passa a fomentar esse trabalho de grupo, que é um trabalho mais de pesquisa, um trabalho mais de estudo. E aí você começa a romper com essa estrutura única do curso e tudo mais. Mas tem um problema sério nesse tipo de teatro, que é um teatro que não se faz sem poder público. Exatamente, o incentivo do poder público é essencial, até porque fazer teatro existe um custo, né? Que as pessoas, assim, infelizmente isso faz parte, eu acho que do hábito das pessoas não Não participarem valorizarem, tanto do né, teatro. Elas acham que teatro é só fácil. aquilo ali, né? Que tá no palco. Mas a gente que faz teatro, a gente sabe que atrás do palco, por detrás daquilo, existe muito trabalho, existe muito gasto. E esse gasto, nem sempre a gente consegue suprir por nós mesmos, justamente por não ter as pessoas não terem esse hábito de frequentar teatro, você fica com uma bilheteria baixa, aí você não consegue produzir, então você fica num ciclo Aí vicioso. você entra no ciclo vicioso que a gente tá na cidade. E aí você perde essa formação de público. Porque esse público que se desperta para o teatro indo a uma apresentação anual lá de final de ano, que poderia estar circulando nesses grupos, nas apresentações desses grupos e nesses diferentes espaços da cidade, se todos tivessem agenda cultural para isso, você vai perdendo esse público, porque você desperta, mas você não tem a rotatividade, exato. É igual quando uma criança começa a crescer, o que a gente faz? A gente pega a criança e leva no cinema. Ela começa a assistir um desenho. E ela pega esse hábito, o cinema sempre existe, o circuito sempre existe e ela tá sempre indo. Sim. Não, e você falou um negócio do cinema, eu me veio aqui à mente. O pessoal reclama de ter que pagar ingresso para entrar no teatro. Tem gente que fala, não, R$15 está muito caro para eu ver uma peça de teatro. Uma peça de teatro, porque não vai ter aquela fotografia bonita, não vai ter... Que a gente sofre essas... Mas aí eles vão lá e pagam R$20 no ingresso do cinema. Cinema, exato. Uma coisa que tá Existe um muito na certo moda. preconceito, né? Porque o teatro é coisinha simples, então R$15 tá caro. Eles dão conta de fazer aquilo assim, mas igual a Bá falou, eles não sabem o que a gente tem por trás antes de colocar Custo de aquilo. trabalho. E uma coisa que a gente viu na pesquisa, que além das pessoas que frequentam teatro, elas frequentarem muito para ver alguém, né, que elas conhecem, uma das coisas que chamou a atenção é que o pessoal de Volta Redonda tem muito hábito de consumir stand-up comedy, né? Isso. Que tem seu valor, obviamente, mas assim, existe todo um cenário cultural já na cidade, todo um aparato de vários locais, não só o 9 de abril, por exemplo, que geralmente stand-up ele leva uma plateia, muito público, Principalmente né? quando você tem um teatro igual o 9 de abril, que é enorme. É enorme. Né? E deve ter um custo muito Sim. grande de manutenção para abrir o teatro, né? Por si só. Você levar uma pessoa que leve um grande público, né? É interessante comercialmente. Exatamente. Serve mas- para aquele local. Exato. Muito bom comercialmente, mas culturalmente, assim, é bom que tenha, mas não é bom que só tenha. Exatamente. Não pode ser só isso, sabe? Exato. Tem que ter a Tem que visibilidade fazer, também de tem outras que ter um coisas. mesclado, né? Porque Verbo, aí esse pouco. público também é o mesmo público que vai transitar nesse festival de teatro, nas apresentações de grupo. E uma coisa que me incomoda demais aqui na cidade é você não ter nunca nada em cartaz. Aqui não se tem a cultura do em cartaz, Fica né? em temporada. Você fala até uma história boa, Bel,
Conta pra gente da menina perguntando, mas que dia eu posso ir? Porque a gente que se apresenta, né, geralmente nessa sistemática de se apresentar como conclusão de um curso e tudo mais, a gente acaba se apresentando uma vez ao ano, porque é a oportunidade que nós temos. Tem. E uma vez uma amiga perguntou, eu vou ver sua peça, mas quanto tempo você vai ficar em cartaz? E infelizmente a gente não tem, né, esse hábito aqui em Volta Redonda, de ficar em cartaz. É muito ruim, muito triste isso, porque você vê o Beijo, né, que foi um espetáculo que o Marco e a Bel participaram, que é um espetáculo lindíssimo, um espetáculo que tem toda uma técnica refinada e acabou. Foi aquela apresentação e acabou. É um espetáculo que dava para ficar lá 2, 3 finais de semana, pelo menos, no Gacemes. Então, espaços de cultura de Volta Redonda, pensem nisso, tanto o Gacemes quanto a Fundação CSN, que é um espaço ótimo. O próprio Memorial Zumbi para peças em estilo arena e que falam da cultura negra, obviamente. Mas, enfim, eu acho que os espaços têm que começar a pensar nisso, porque isso vai ajudar também a mudar essa lógica cultural da cidade. E uma coisa que é interessante a gente ressaltar no podcast é que a gente está falando aqui de teatros, assim, a gente abordou locais físicos que estão previamente preparados para receber uma produção de teatro em palco, né? Uma produção em um local fechado. Mas a verdade que a gente sabe é que teatro você faz em qualquer lugar, né? A gente só quis aqui realmente expor para as pessoas quantos teatros existem em Volta Redonda que muitas pessoas não conhecem, acaba frequentando só um e outro que tem uma programação mais fixa, mas é isso, assim, é importante a gente falar isso. Corta aí, Thiago, volta nesse raciocínio, Bel. Tivemos uma pequena interferência, porque... Você acha que parou? Volta nesse raciocínio do teatro de rua aí. Thiago edita. Então, mas uma coisa que é importante a gente ressaltar no podcast é que a gente está falando aqui de locais físicos, né? Porque a gente focou a nossa atenção para locais que fisicamente são preparados ou previamente preparados para receber esses espetáculos, esse teatro num molde assim, de um local, você ir até um local para apreciar um espetáculo. Mas a verdade que a gente sabe é que teatro a gente faz em qualquer lugar, né? Na rua, numa casa, em qualquer lugar você consegue desenvolver uma cena teatral, uma sketch, etc e tal. Mas a gente teve essa intenção de expor quais são os palcos de Volta Redonda, Você né? falou dos palcos. Né? Eu lembro aquele do palco sobre rodas que a gente tinha em Volta Redonda. Isso era uma coisa... Era uma iniciativa muito boa da prefeitura, né? Que lugares que não tem condição realmente da população de ir ao teatro. Aparelho, né? Eles levavam peças de teatro até aqueles bairros mais... Era uma iniciativa interessante, mas é interessante também a gente observar que essa iniciativa, ela existia numa época que alguns teatros não eram tão preparados como são hoje. Por exemplo, o João 23, o teatro do João 23 era só um auditório. Hoje é teatro, né? O Teatro Maestro Franklin ainda eu acho que nem existia. Então hoje você já tem uma certa descentralização desses locais físicos. Eles já estão um pouco espalhados, assim. E merecem ser melhor explorados, né? Já que eles já existem fisicamente. Mas é muito bom isso que você falou, Bel, Marco, porque a gente está falando dos aparelhos e do que acontece neles, mas com certeza tem expressões teatrais espalhadas na cidade. Devem ter projetos pequenos e às vezes muito potentes de linguagem e tudo mais em vários bairros da cidade. É até interessante, de repente, que alguns grupos depois, se quiserem entrar em contato com a gente, a ideia é que esse podcast se torne uma série, né, pra gente de repente estar podendo falar de tantas outras. Da visibilidade aos grupos que não têm. Isso, exato. E aumentar a discussão, né, sobre isso. E o teatro de rua, né, ele tem uma coisa de uma capacidade de juntar gente, né, que a gente agora, né, isso se torna um paradoxo, né, porque a gente não pode juntar gente nesse momento.
E aí é legal, Bel, a gente falar um pouco de como os artistas se reinventaram nesse tempo de pandemia, né? Isso é verdade. Ultimamente a gente tem visto muito a questão do teatro online, né? Esses espaços físicos estão dando lugar para esse desenvolvimento online, que está sendo abordado atualmente, né? Pelo momento que a gente está vivendo aqui. Exato, né? Você vê como é que você subverte, né, lógicas, né? A gente tinha essa dependência até pouco tempo do espaço físico e de repente isso acabou, se tornou inviável por uma questão de saúde pública e com isso nasceram vários e vários espetáculos teatrais a partir das casas das pessoas. E é interessante que isso não morra, que isso não suma, né? Tanto enquanto espetáculos profissionais e tudo mais, mas também quando a gente puder se reencontrar, que faça teatro nas casas, que se faça teatro nas janelas, nas varandas, nos quintais, na rua. Eu gosto muito da história do grupo Galpão, né, lá de Minas, que é um dos maiores do país, que às vezes eles fazem apresentações de rua esperando 1.000 pessoas e quando vê tem 5.000 pessoas assistindo, né? Então o teatro ele pode estar mesmo em qualquer lugar, né? Porque o poder do teatro, do fazer teatral, ele transcende muitas barreiras, né? Tanto que de fato alguns locais não tem uma programação fixa de teatro, não tem essa frequência, mas essas produções elas acontecem em algum lugar. Atualmente elas acontecem virtualmente. Mas mesmo em tempos normais, né, tipo de aglomerações, essas expressões culturais elas acontecem às vezes em outros locais, que também é muito interessante, serve para uma certa descentralização também dessa cultura, mas é importante, né? Igual o intuito do podcast, é importante a gente saber os teatros que existem, que estão preparados para a gente, para quando a gente puder voltar, a gente utilizar dessas ferramentas e desse maquinário, né? Porque é um maquinário teatro. Exato. É luz, é som, é plateia, é ar-condicionado, enfim. Figurino, tudo encaixando no contexto só. Poder estar usando de uma maneira melhor, né? Exatamente. De uma maneira mais efetiva, né? Isso aí, Fábio, poder dar E efetividade. o bom do online é que a gente está levando o teatro para pessoas que nunca conseguiram ir ao teatro de fato. Isso pode ajudar quando acabar essa pandemia. Tô com saudade de ver o teatro, mas agora eu vou no teatro físico. Eu posso eu ir ao acredito teatro que as físico. pessoas vão estar com essa vontade, né, de ir ao teatro, de consumir teatro. Pode dar esse despertar nas pessoas, né, de consumir teatro e saber que existem tantos teatros aqui em Volta Redonda esperando por esse público, por essas pessoas, para passar a ocupar novamente esses locais. Não diversos. Deixem de ir ao teatro. É muito isso, importante. gente. É o que a gente fala, que já temos falado ultimamente, já está circulando na internet, que é aquele jargão que o pessoal falou, quando o teatro voltar, volte ao teatro. Exato. É isso que a gente precisa. Então, finalizamos por aqui, né? Então, encerramos nosso primeiro episódio do Entre Palcos. Agradecer a presença da Bel e do Fábio novamente, a Secretaria de Cultura do Estado do Rio e ao nosso produtor, né, o Thiago Silva, que está dando duro para ajudar a gente a ficar lindo. Então, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido muito instrutivo para vocês. Então, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.